atualmente notícias, que a treta é uma notícia, querendo ou não, o canal aqui é de notícia. Então vamos lá, as notícias bombásticas do mundão dos errados. Vamos começar falando sobre a Santa IPDA. A Santa IPDA recebeu um golpe de vista, será que foi isso? Recebeu um golpe aí, mas esse golpe está meio que controverso, porque para quem analisou a própria notícia, nós não vimos ninguém da Santa falando nada, nós não vimos da parte contrária falando nada, a polícia também se manifestando, uma notícia assim meia escabrosa, para não dizer outra coisa. Nós vamos apurar isso aí. Polícia investiga golpe de 194 milhões contra Deus e Amor. Grupo da Deus e Amor realiza ato em frente. Aqui são essas duas notícias que a gente vai falar, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso aqui. Só que eu não disse muitas coisas porque foi um vídeo bem rápido. Mas parando para analisar, vamos lá para os pontos duvidosos. O juiz, que juiz é esse? Vamos lá. Antes que a Deus e Amor pudesse se manifestar na ação, a justiça de Guibués determinou um bloqueio de 194 bilhões das contas bancárias da igreja. Na sequência, ordenou a penhora de 10% dos valores bloqueados, ou seja, 19 milhões e 400 mil. Cerca de 5 milhões chegaram a ser transferidos para uma outra agência bancária. Como é que um juiz ele decide algo, sendo que esse algo não era verdadeiro? Aqui a gente até pode entender que exista aquilo que é chamado no direito de antecipação da tela, antecipação da decisão ou liminar. Agora, será que o assessor do juiz, o juiz não acessa, não vê lá se é verdade ou não é verdade? A igreja, fundada em 62, com os valores envolvidos, procurou a polícia relatando a tentativa de fraude, quando ela soube da ordem do bloqueio pelo Banco do Brasil. O contrato é falso, afirmou a polícia e a justiça. A igreja nunca, jamais, em tempo algum, firmou um instrumento contratual executado, tampouco recebeu após qualquer fazenda. Depois que a polícia e a justiça foram acionados pelos advogados da igreja, o autor do processo solicitou a extinção da cobrança, alegando questões de foro íntimo. Aqui, olha só a possibilidade disso tudo aqui. Por exemplo, eu tenho uma razão, entro, ingresso na justiça, querendo o dinheiro da Santa. Digamos que o fato é verdadeiro. O juiz me dá já de antemão favorável a mim e pede o bloqueio imediatamente do dinheiro da Santa. A Santa vem e diz que é mentira, mas só que a Santa sabe que é verdade. Aí a Santa pode falar comigo e dizer o seguinte: olha, vamos fazer aqui por trás o quê? Um contrato extrajudicial, ou vamos fazer um acordo extrajudicial. Você desiste do processo, nós te damos 5 milhões, 10 milhões e nós dizemos para a justiça e para também a própria polícia que isso tratou-se de uma fraude ou de um falso contrato. Não dá para fazer isso? Não dá. Será que a IPDA entrou com ação contra essa pessoa, supostamente
que queria aplicar um golpe, porque aplicar golpe se encaixa no Código Penal, se encaixa em crime, e também, por que não, enseja indenização por danos morais. Até agora isso não apareceu, pelo menos nós não soubemos. A própria equipe do UOL procurou a IPDA para se manifestar acerca disso, eles não se manifestaram, nem na pessoa do advogado. Muito estranho isso, não é verdade? Como a gente sabe que a família toda está com as posses, com os bens da igreja, em rádios, em gravadoras, editoras, etc. Inclusive tem rádios no Piauí em nome de familiares que nem estão na santa, apenas fazem parte da família e têm um direito. Eles mesmos podem criar esses minis ou esses grandes golpes para ganhar dinheiro. Não é razoável isso? Sem falar naquilo que muitos não sabem, eles fazem, que diz respeito às rádios, que vai se pedir o quê? O que se pede das rádios? Tem gente que fica pensando, meu Deus, o que sucede? Como é que eles ganham dinheiro, Bruno, com rádio? Como é que eles ganham dinheiro com rádio? Tem uma coisa em direito empresarial que dá para ganhar muito bem dinheiro com rádio, que é o prolabore. Porque a rádio, querendo ou não, ela tem um CNPJ, quase que nem uma empresa. Eles pegam em prolabore. O prolabore é o salário do proprietário da rádio. É o salário, se fosse o proprietário de uma grande empresa. E eles pegam. E eu recebi denúncias. Eu não preciso revelar a fonte aqui. Pessoas confirmando claramente que uma membro da família, da santa, fez isso, pedindo na época, ela não estava nem na igreja, depois voltou quando o pai morreu, você já deve saber quem seja. Quando o pai estava vivo, ela estava fora da igreja e pediu para o pai 30 mil reais em prolabore. E o pai teve que dar. Aliás, a igreja teve que dar, porque o nome da rádio estava no nome dela. Porque a rádio estava no nome dela. Então é assim que eles trabalham, não se equivoca. Ela sofreu um golpe, vamos ver quem é esse golpe. Será que não é um golpe do próprio familiar? Ou de gente ligada à própria família? Outra coisa também a analisar aqui nesse caso. 194 milhões de reais, quase 200 milhões de reais, a igreja tem em cofre. Porque a justiça pediu o bloqueio desses bens. No mínimo 10% dos valores foram bloqueados. Então, 19.400 mil reais ela tinha, quase 20 milhões nos cofres dela ela tinha, porque 10 mil foram bloqueados mesmo. Os demais eram para ser bloqueados. Pediram o bloqueio de 194 mil, 10% desses valores foram bloqueados. Ou seja, quase 20 milhões. E 5 milhões já tinham ido para uma conta, certo, do próprio judiciário para dar para essa pessoa. Então analise, uma instituição que tem 200 milhões no cofre, é muito mais, no cofre. Não pode pegar esses 200 milhões e fazer filantropia? Como é que continua aí a pedir para dízimo, a pedir para oferta para ajudar os necessitados, e pedir para a fundação, e pedir para isso, e pedir para aquilo? Eu sinceramente não sei. Aliás, se realmente fosse uma igreja séria na questão da transparência, ela ia mostrar para os membros quanto que tem dentro do cofre, quanto que não tem, quanto que é gasto, quanto que não é gasto. Mas como é uma igreja que nunca mostrou, nunca foi clara nesse ponto para os fiéis, a gente pode suspeitar muitas coisas. Outra coisa a ser dita, se realmente o Ministério Público e outras entidades fizesse uma vista mais firme ou não fizesse vista grossa para essas instituições, muita coisa equivocada não era feita com o dinheiro das contribuições e das doações. Não é razoável você pensar, tem 20 milhões, tem muito mais, mas 20 bilhões nesse caso, nos cofres. Por que não se faz filantropia com aqueles 20 milhões ainda tem que pedir? É uma coisa
e sinceramente eu não entendo, a não ser que seja aquilo que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a avareza. Fazer filantropia com o dinheiro dos outros é muito fácil, mas com o meu dinheiro, na dica de nada. Para que esse dinheiro retido? Para deixar para os herdeiros, quando partir a presidenta? É isto? Vamos a outra notícia aí da Santa. Uma notícia que, na realidade, eu até comentei no outro canal, só que eu não li a notícia, então nós vamos ler a notícia e vamos comentar. Vamos lá. Grupo da IPDA realiza ato em frente à casa, a Santa Casa de Caridade. É um momento tão complicado que o país vem enfrentando, uma atividade com o objetivo de levar incentivo e esperança aos profissionais da saúde e pacientes internados da Covid-19, com certeza emociona e conforta muitas pessoas. E foi pensado nisso que o grupo Projeto Expansão Jovem da Igreja Deus e Amor realizou uma atividade em frente à Santa Casa de Caridade de Dom Pedrito, no último domingo, dia 28 de março. Aproximadamente 40 pessoas participaram dessa ação e o coordenador do grupo, Giovanni Alves, contou para a nossa reportagem que pode observar pessoas na janela do hospital, que pôde observar, portanto, essas pessoas na janela do hospital, tirando fotos bastante emocionadas com a iniciativa deles. Ele também frisou que desde o começo da pandemia na cidade, o PES saiu às ruas, foi até os supermercados para pedir doações de... Frise bem isso aqui. Foi até os supermercados para pedir doações de alimentos e montou cestas básicas para doar para as famílias peditenses atingidas pela crise econômica causada pela pandemia. Aí confira o vídeo, tem um vídeo aí, fotografias, tudo para você ver. Eu não vou colocar o vídeo aqui porque eles não gostam de mim, porque eu falo a verdade, né? Aí eles dão um strike aí no canal, eu não vou mostrar nada deles. Olha só, vamos analisar isso aqui, ó. Foi até os supermercados para pedir doações de alimentos e montou cestas básicas. Foi pedir para os outros dar. Por que não foi pedir para a sede mãe, para a sede mundial, para a igreja, para os cofres da igreja, tirar lá os 20 milhões daquela outra notícia que a gente falou aqui, para ajudar esse povo? Vai pedir ainda da população? Vai pedir dos pobres, que geralmente é os pobres que ajudam os pobres? Que loucura é esta? Você está vendo a ganância? O povo tem que saber o que tem dentro desse cofre dessa santa igreja aí. O povo tem que saber. Para que guardar? Será que eles não seguem aquilo que Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra e sim nos céus? Por que eles estão guardando? Outra coisa, o templo foi derrubado em 70 depois de Cristo. Ninguém é obrigado a levar nada ao templo de contribuição. Não existe casa do tesouro para ficar dinheiro lá retido, a não ser para as despesas, que até eu concordo, corriqueiras, tudo bem, mas será que a igreja tem 20 milhões por mês de despesa? Ou quase 200 milhões em bens, etc. É uma coisa a ser analisada. Falando de bens, de patrimônio, de bens móveis e imóveis, a igreja obviamente tem trilhões, quadrilhões de reais, de dólares até. Agora nós estamos falando do dinheiro em cash, do dinheiro no banco, dinheiro vivo no banco. Foi bloqueado naquela outra notícia que nós trouxemos, quase 20 milhões. Desses 20 milhões não dá lá para tirar, sei lá, até menos. Não chega nem a 1 milhão. Tirar quanto? Deixa eu ver, 50 mil reais, 100 mil reais para comprar a cesta básica e ajudar toda a população ali dessa cidade e outras cidades carentes no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro. É muito estranho isso, é muita avareza. Porque eles não explicam nada direito e depois querem que a gente acredite no conto do vigário deles. Então explicam, mostrem na planilha, ó, a igreja ganha tanto e é gastado tanto, nós fizemos tanto. Aí os membros vão analisar aquilo e vão dizer, puxa, não, a igreja está fazendo a coisa certa, eu vou até contribuir. Mas do modo que eles fazem, que eles não mostram nada. E o povo não pode dar nem um pitaco, dizer assim, olha, esse dinheiro que foi aí investido, por que você não pega esse dinheiro que foi investido para fazer tanto? Para enviar os carros, as carretas da Fundação Reviver, que eles dizem que tem
não só para São Paulo, para o mundo inteiro e por aí em diante. Alguém está falando, tem um tesoureiro daqui que gosta de mandar dinheiro para lá, que não tem quase membro. Pois é, porque eles mandam, que as congregações pequenas mandam dinheiro só para lá, só para lá, só para lá. Aliás, o certo, se eles fossem um cabeça pensante, eles deveriam criar em cada cidade uma conta da igreja. E o dinheiro daquela cidade ia para a conta da igreja ali local, aí tudo bem. Agora, colocar tudo na conta principal de São Paulo é complicado, não é verdade? Um pouco complicado. Enfim, tá aí a manifestação. Eu achei isso aí muito lamentável. A igreja não tem dinheiro para comprar cesta básica para dar para o povo, vai pedir, vai fazer que nem fazem por aí as entidades filantrópicas, que às vezes não têm dinheiro mesmo, ou pessoas que gostam de ajudar alguém, vão fazer um movimento, vão parar no semáforo para pedir no pedágio algum dinheiro, algum troco para ajudar alguém. Vão fazendo isso? Eles não têm condições? Eu não digo os membros daquela congregação ali, capaz de não ter mesmo. Eu estou falando da sede de zona lá, que eles deveriam fazer o seguinte, pedir por intermédio do e-mail ou qualquer meio de comunicação, dizer, olha, a cidade aqui está precisando, não tem como vocês enviar? Não fizeram assim no oxigênio lá? Que na realidade aquele oxigênio também não custou muito não? Analisando, deu cento e poucos mil reais. O que é cento e poucos mil reais para uma igreja que tem nos cofres mais de 20 milhões? Para mais ainda. Não é nada também, se analisarmos. Tá aí, meus caros, um comentário sobre isso. Agora, nós vamos para as outras notícias aí. Vamos para o Augusto Nicodemos. Teve alguém aí, lembrando que aqui nós estamos fazendo uma espécie de giro de notícias. Teve alguém que apareceu nos comentários do vídeo que eu fiz recentemente do Augusto Nicodemos, que criticou pastores dinheiristas que querem que os templos estejam abertos a todo custo para ganhar dinheiro, ganhar o dízimo. Teve um sujeito que me chamou de mentiroso. Eu vou mostrar aqui a entrevista para esse mentiroso que me chamou de mentiroso. Porque o que é mentiroso chama o outro de mentiroso. Vocês já viram isso? O mentiroso, ele não quer ser mentiroso sozinho ou, pior ainda, ele nunca confessa que é mentiroso. Ele sempre alega que é os outros que são mentirosos. Ele é o verdadeiro. Então nós vamos ver essa entrevista, vou trazer aqui na íntegra, para calar a boca não desse e de tantos outros murmuradores. Aqui não tem fake news, eu trago a notícia como ela é, tá? Eu vou trazer aqui a entrevista do Augusto Nicodemos no UOL. E tem um monte de gente massacrando o próprio Augusto Nicodemos por essa entrevista, chamando ele até de esquerdopata. Não, uma coisa que eu admiro no Augusto Nicodemos é que ele não é direitopata. Ele pode ser até da direita, mas ele não é direitopata, que é outro mal, e até às vezes pior do que a esquerdopatia. Porque o direitopata ele não pensa, ele é alienado, ele é fanático ao bolsonarismo. Ele não vê nenhum erro nesse governo. Vamos lá. Vamos aqui às perguntas e respostas do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ex-chanceler do Mackenzie e autor do que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Na realidade, ele foi convidado para dar entrevista no UOL por conta do seu livro. Só que eles aproveitaram para perguntar sobre outras coisas. O senhor diz que a teologia da prosperidade comum em igrejas neopentecostais deixa pastores sem graça de pedir contribuição dos fiéis. Perguntou o UOL. Aliás, afirmou o UOL. E ele diz: chamo pelo nome algumas igrejas que a gente não considera como tais. Ele cita no livro a Universal, a Mundial e a Internacional da Graça. O mundo evangélico é bem complexo. Muitos pentecostais clássicos, infelizmente, aderiram à teologia em tempos recentes. E aderiram mesmo. A Deus chamou, por exemplo, uma igreja pentecostal clássica. E no final da década de 90, início dos anos 2000, começou
a aceitar indiretamente a teologia da prosperidade. Atualmente parece ser contra, mas indiretamente tem um pouquinho. Apesar de agora ter mudado bastante também depois com a partida do líder. A Assembleia de Deus, então, nesse falante da Deus Amor adentrar, já estava na teologia da prosperidade, Silas Malafaia aí, trazendo Mike Murdock. Claro que eu sei que a Assembleia do Silas Malafaia é outra, não é do Belém, é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas a do Belém também está nessa questão de teologia da prosperidade. O que é essa teologia? Pergunta o UOL. Ela enfatiza que Deus abençoa materialmente quem contribuir para a igreja, mas revela o ensino bíblico que isso não acontece sempre. Crentes generosos podem ficar pobres e doentes. A teologia está certa quando diz que Deus pode nos abençoar financeiramente, mas errada quando diz que Ele é obrigado a fazê-lo se você dá o dízimo. Jesus ensinou que Deus dá o pão de cada dia, não o pudim, o supérfluo, por assim dizer. Como os neopentecostais são boa parte do que se chamam de evangélicos, a gente fica meio sofrido. Os escândalos jogam todo mundo na vala comum, quer dizer, ele fica até sem coragem de pedir, porque senão vão chamar ele de pastor picareta, mesmo que as contribuições sejam bíblicas. É o que eu falo lá no outro canal. Não sou contra as pessoas ajudarem igrejas, mas igrejas sérias. Agora, você vai ajudar essas igrejas picaretas aí, que geralmente trabalham com a teologia da prosperidade e com a obrigação do dízimo? Estou fora. Você também tem que estar fora disso. Agora vamos lá. Como igrejas históricas, como a presbiteriana, entende o dízimo? Por conta dos excessos, a gente vai para o outro lado. Fica com medo de falar a respeito de dinheiro. Também é errado. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Tem muita coisa sobre gestão financeira. Evangélico depende muitas vezes de recursos coitadinhos para viver. Uma coisa que ficou fora do livro, mas que eu queria ter falado, é sobre o coaching cristão, que agora é moda, os pregadores coaching, etc. Aí aqui fala sobre um canal que comenta sobre a prosperidade. Ele responde: a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, não vivemos ansiosos, não fazer da prosperidade a meta maior da vida. Fica difícil colocar isso dentro da equação do coaching. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Não é bom, não é mal, depende da nossa atitude com ele. Não devemos fazer do dinheiro o Deus da nossa vida. Jesus prega que a gente não viva ansioso com o que vai comer, beber e vestir. Assim como Deus cuida dos passarinhos, veste os lírios dos campos, não cai um fio da nossa cabeça. Tudo é permissão de Deus. Diz que os pagãos ficam ansiosos por não ter um pai, mas nós temos. Aí ele fala sobre os mercadores da fé. Nas palavras de Paulo, os que pensam que religião é uma forma de enriquecer, está cheio, né? Na Idade Média vendiam indulgências, relíquias, pedaços da cruz, etc. Hoje vende objetos ungidos e oferece bênçãos materiais em trocas de ofertas e dízimo. Eles enriquecem e os fiéis ficam pobres. Aí ele vai seguindo falando do dízimo. Não vou entrar nesse mérito, mas sim naquilo que eu falei no outro vídeo, sobre o Luke Dow. As pessoas disseram que ele não era contra, aliás, que ele não era favorável a fechar a igreja. Há duas questões para separar. Quando a gente briga para manter a igreja aberta das regras sanitárias e pelo direito do culto garantido pela Constituição. A única maneira de revogá-lo é o estado de sítio, e só o presidente pode decretar, ou declarar, uma aprovação do Congresso. Do jeito que está, não está bom.
É uma coisa que está saindo dos governantes. Aí vem, infelizmente muitas igrejas querem manter o culto, não faz isso com preocupação cívica. Estão preocupados porque tem um sistema de arrecadação que depende do culto presencial, para não serem estranguladas financeiramente. Vão dizer o que for necessário para defender igrejas abertas. Aí ele diz o seguinte, que ele é contra o lockdown. Se eu for ler tudo aqui vai demorar. Só que ele entende que exista militância nas aberturas da igreja para arrecadar dinheiro. O que ele quer dizer com isso? Que tem os exploradores da fé, que a igreja tem que saber viver com isto. Se é para ficar em casa, que fique. Não defende o lockdown. Se as igrejas fizerem o que manda a norma sanitária, pode estar aberta. Eu concordo com isso. Eu não sou contra isso. E ele disse que votou no Bolsonaro, não se arrepende, mas vê que o presidente não dá um bom exemplo. Que ele poderia ter sido mais prudente, posto que ele aparece sempre sem máscara. Em síntese, é isso que ele disse. Para falar do Lula, de Edir Macedo, nunca votei no Lula. Infelizmente, tem muitas igrejas penduradas com o fisco. E tenho, E tem o quê? O interesse de ficar do lado do governo para ter a benesse do pagamento do fisco, dos tributos. Então tá aí, não tem nenhuma mentira, ele criticou as igrejas assim, que são mercenários, os pastores mercenários, não defende o lockdown, mas também não defende essa militância de abertura de igreja, visando vidas, poupá-las, porque entende que existe sim, como Silas Malafaia e outros, que querem que as igrejas estejam abertas para lucrar. E ele não quer isto. E sim, para ensinar. Então está aí a fala do Augusto Nicodemos. Com isso, nós tivemos o quê? Uma treta. Teve alguém que refutou o Nicodemos aí, do governo Bolsonaro, inclusive. Os que estão lá, que são evangélicos, como André Mendonça, e um outro lá, que é o ministro, acho que da saúde não, da ministro da educação. Vamos ver aqui. Que é da presbiteriana também. Ó, aqui, ó. Esse ministro da Educação criticou Augusto Nicodemos. Ó, a matéria aqui, ó. Que ele teria ofendido os pentecostais. Mas não ofendeu coisa nenhuma, né? Ele disse que os neos são uma coisa e os pentecostais são outras. Outro. O ministro é o Milton Ribeiro. Ele disse que o Augusto Nicodemos foi esquerdista, utilizando argumento de esquerda. Quando ele disse que tem igreja que só liga para o dízimo. Olha, isso não é argumento de esquerda, isso é a realidade.
Então esse ministro foi lá tentar salvar a pele dos evangélicos, dos pentecostais, para que os pentecostais votem no Bolsonaro e ele continue no poder. Só isso que esse sujeito fez. Mas na realidade o Augusto Nicodemos está certo. Não é um discurso de esquerda, é uma realidade. O grande problema dessa polarização, dessa militância de esquerda e direita, porque tudo que você fala, que seja do evangelho, ou você é de direita ou é de esquerda na política. Por exemplo, eu defender os necessitados é uma pauta os direitistas, só vou sair um pouquinho aqui que está um pouquinho calor, é uma pauta dos direitistas, aliás, que os direitistas dizem que é de esquerda, eu me preocupar com os necessitados. Você vê, do mesmo modo dizer que está cheio de espertinho, de avarento, que o Edir Macedo, Silas Malafaia e R.R. Soares, Valdemir Santiago são falsos profetas, é atitude de esquerda para os direitistas. Por quê? Edir Macedo, Silas Malafaia, essa turma toda está apoiando o Bolsonaro. Então quem critica o governo Bolsonaro ou aqueles que apoiam o governo Bolsonaro passa a ser de esquerda. Na concepção dessa gente. Questão de maluquice do ponto de vista do evangelho, que o evangelho não é de direita, não é de esquerda, não tem sistema político ou ideologia partidária, mas eles não atentam para isso. Então essa fala aí do ministro é uma fala totalmente fora de contexto, fora do evangelho e só para defender a turma gadista do governo Bolsonaro, dos apoiadores vagabundos sem vergonha do governo Bolsonaro, os pastores sem vergonha que não dão exemplo, que Bolsonaro foi receber bênção deles, como de Edir Macedo, e como dizendo que o Valdemir Santiago era um homem de Deus, que ele via Deus no rosto do Valdemir Santiago. Se o Bolsonaro vê Deus no rosto do Valdemir Santiago, você não precisa de mais nada para entender isso, né? Para um bom sabedor, uma palavra basta. Você que conhece a verdade bíblica não vai cair nesse conto do vigário, nessa mentirada toda. E o Augusto Nicodemos mostra-se bastante lúcido, maduro, que ele voltou de modo consciente e que não é fanático alienado, que se ele vê erros no governo, ele critica mesmo, e ele não vai mudar a crítica que ele tem com relação aos erros de muitos evangélicos por conta de questão política. Então está fazendo muito certo isso. Não temos nem o que questionar dele. Agora, quem está no lado do Bolsonaro vai criticar ele. Está no lado do Bolsonaro para ter cargo. Esse aí está no lado do Bolsonaro e defendendo o Bolsonaro para não perder o cargo da saúde, mas o Augusto Nicodemos não tem cargo no governo Bolsonaro. Então ele pode falar, ele é pastor ou reverendo. E está correto. Porque vieram um monte atacar o Augusto Nicodemos. Esquerdopata, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O camarada está falando a verdade. Que um monte de gente fala. E eu falo no meu canal há muito tempo e sou atacado. Você é esquerdista. Como eu disse uma certa feita, que as igrejas falsas, corruptas, deveriam ser fechadas, é mais ou menos o pensamento do Augusto Nicodemos. Porque ele diz que ele nem chama essas igrejas de igrejas. Para ele não é igreja. E ele está correto mesmo. A Universal não é igreja do Senhor. E tantas outras. Só que as pessoas que estão lá enganadas, obviamente, que Deus pode perdoar o tempo da ignorância delas ou tirá-las de lá, mas não são consideradas igreja. Igreja séria do Senhor, com pregação errônea de teologia da prosperidade, obrigando a Deus a dar dinheiro, para analisar isso. Não procede. Agora nós vamos para outras notícias aí do mundo gospel, que eu falo aqui que é mundo gospel, ironizando o mundo gospel, ou religioso.
Talvez a internet aqui não esteja muito boa, mas o ambiente lá está complicado de fazer por conta do calor, que a gente veio para cá. Vamos lá, o senhor Júlio César, o pastorzão Júlio César, o pastor das multidões, o pastor que agrada todo mundo aí, né? Pelo menos os fãs, e chegou a quase 1 milhão de inscritos no YouTube. Pastor que diz que Deus falou com ele no telefone, que viu as mãos de Jesus, sei lá, Jesus com as mãos furadas. Pastor que diz que viu anjos e vai um fogo do inferno e ao céu todo hora todo instante. Curiosamente, nós temos canais aí que atacam bastante a pastora Nadir, e até tem uma certa razão de atacar, mas por que não atacam o Júlio César? Será que o Júlio César não deu dinheiro para eles ficarem quietos? Porque que eu saiba, quem começou aí no YouTube com esses arrebatamentos para cima e para baixo, um canal grande aí, foi o Júlio César. Depois veio a Nadir, veio há pouco tempo aí. E tantas outras coisas que esse Júlio já inventou, oração para emagrecer, vendendo de ouro, pó de ouro nas mãos e outras coisas mais aí, absurdos que já ocorreram na Assembleia de Deus, que já foram muitos desses que praticavam essa prática equivocada, envergonhados, desmascarados. Nós temos as polêmicas aí que volta e meia se tem com ele, por conta também dele não ter uma postura correta à luz do Evangelho. Nunca leu a Bíblia completa, conforme uma pessoa me disse aqui nos comentários, que ele falou em áudio. O que esperar dessa pessoa que nunca leu a Bíblia completa e foi só com os achismos da sua cabeça, pregando que bem lhe entendia? É uma coisa assim bastante complicada. E aí, seguindo um extremismo até maior que o do próprio Davi Miranda, só que o Davi Miranda, diferentemente dele, leu a Bíblia 3 vezes. Davi Miranda contava isso no início da sua conversão, mais de 3 vezes. E o Davi Miranda, até o fim da sua carreira, mudou muita coisa também no próprio regulamento interno, entendendo que estava exagerado, cometendo alguns exageros. Mas ele quis trazer aquele exagero do passado, do tipo que não podia usar óculos escuros, e agora ele está usando óculos escuros, do tipo que não podia jogar futebol, e agora ele está jogando futebol. As hipocrisias. Não tem nada a ver você mudar de opinião, mas você pegar uma coisa e viver outra, aí tem problema. Tá? Não estou defendendo o Davi Miranda, também teve erros, teve hipocrisias, mas num dado momento ele corrigiu algumas falhas mesmo. Somente o regulamento interno a gente percebe isso. Inclusive ontem eu encerrei lá os comentários do regulamento. Então agora a crista da onda é o Júlio César, no caso da mulher dele, com a Camila. A Camila voltou ou não voltou para ele? Segundo informações dela no próprio Instagram, não voltou. Só fez uma espécie de site para o bem das crianças na Páscoa. Agora a gente também tem que analisar, será que eles não voltaram mesmo? Segundo ponto, será que ele, para não se envergonhar, está permitindo a própria esposa fazer o que bem entende, para depois trazer inclusive a mesma doutrina dela para a santa dele? Ou aceitar ela do jeito que ela está, até porque se não aceitar é complicado para ele, porque ele prega que não pode casar novamente? São questionamentos. Sem falar aí que dizem que ele provavelmente teria adulterado, andado com uma menina nova, enfim, não quero adentrar muito nesse tema, mas sim falar aqui da própria hipocrisia. Ele mesmo veio no meu canal combatendo eu certa feita, idólatra, não sei o que, depois estava jogando futebol. Então vocês tomem cuidado com esses pastores de YouTube, desses pastores muito famosos aí, que dele, em vez de estar ensinando o caminho certo, no equilíbrio, na santidade, no bem para o povo, é um sujeito que está fazendo justamente o contrário, e deixando as pessoas mais malucas do que já são.
Porque quando o camarada prega uma coisa e vive outra, e depois começa até a mudar também tudo que já pregou, a gente percebe isso. Uma coisa é a gente admitir o erro e dizer, olha, igreja, eu errei, eu quero mudar. Outra coisa é não falar nada disso e deixar os outros falar e não ter nenhum senso de analisar, ver que está tudo mudando e explicar para o povo, dando assim margem para mais críticas ainda. Então é uma maluquice nisso tudo aí. Sinceramente, esse mundo evangélico, esse mundo dito gospel, para mim é um mundo de muita loucura. Eu fico com estudos da palavra de Deus bíblicos e fico, inclusive, com o pastor Augusto Nicodemos. Eu discordo dele na questão do cessar milagres ou dons. Também discordo dele na questão da predestinação, mas no demais eu concordo. Porque pelo menos tem uma constância, uma substância, um embasamento de uma palavra, diferente desses aí que nem estudam palavra, ficam criando doutrina das suas próprias cabeças, inventando loucuras, criando pecado que não existe. Aí depois vê o seu extremismo, não falam, começam a ver que também está entrando dinheiro por conta disso. Aí mesmo que ele se corrompe, vivendo uma falsa piedade, vivendo um falso evangelho, um falso cristianismo, vivendo de uma maneira falsa como cristão, entre aspas. Também temos aquela questão da filantropia que faz para se aparecer e ganhar, e não é só esse, que eu estou comentando outros e demais. Olha, sinceramente, o povo tem que acordar para isto. Eu não estou aqui nem me importando com os fãs que depois vão vir aqui me atacar, vai orar, vai dizer o quê? Você não ora. Vai pedir o teu santo pastor para orar. Tá? Eu não sou pastor. Sou aqui um comentarista, sou aqui um quase que jornalista ou blogueiro trazendo informações, e no outro canal sou pregador. Tá? E sempre vem os fãs incomodar a gente com essas loucuras todas deles aí. Então era isso que eu tinha para falar nesse giro de notícias, trazendo notícias e comentando acerca de todas elas, meus caros. Abraço e até uma próxima. Boa tarde a todos.